Será que o nosso ambiente pode ser um dos maiores responsáveis pelo nosso cansaço mental? A resposta é que sim, ele pode. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje? A gente vem conversando aqui nos últimos vídeos um pouquinho mais sobre esses sinais que o nosso corpo e a nossa mente dá de que a gente está mais cansado emocionalmente, muitas vezes até triste e desanimado. E hoje a gente vai entender um pouquinho melhor qual é o papel que o ambiente ao nosso redor tem sobre esse cansaço e o quanto muitas vezes ele pode explicar muito melhor o que a gente está sentindo do que a gente imagina. Nesse caso, gente, a gente está falando aqui de um cansaço emocional que vem mais como uma reação do que como algo puramente pessoal e interior nosso. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu dividi então em 3 tipos de ambientes, é como se fosse um gradiente de impacto sobre as nossas emoções, desde um ambiente que tem um impacto um pouco menor e mais indireto, até um ambiente que ele é quase que totalmente responsável por todo o cansaço que a gente sente. O primeiro ambiente que eu queria falar um pouquinho mais com vocês hoje é um ambiente que ele não vai ter muitas características ruins ou aversivas, mas às vezes ele pode ser um ambiente que não está mais combinando com a nossa forma de funcionar e com o nosso jeito. Aqui, o nosso cansaço emocional, ele vai aparecer muito mais sinalizando a nossa vontade, a nossa opinião nesse momento ou nessa fase de vida. Isso aqui, gente, às vezes podem ser coisas desde maiores a mais sutis, sabe? Por exemplo, assim, digamos que tu tá numa fase que tu tá saindo bastante, assim, depois do trabalho, né? Vendo muitas pessoas e no fundo tu gostaria era de ir para casa ou de daqui a pouco encontrar os teus amigos com menos frequência, não ter uma rotina tão agitada depois do teu trabalho, por exemplo. O cansaço emocional nessa hora, ele pode estar aparecendo, te sinalizando essa tua vontade. Ou até o contrário, digamos que tu sai do trabalho e tu só vai para casa e tu começa a ficar um pouco mais cansado ou mais desanimado, porque no fundo tu gostaria de estar vendo mais pessoas, conhecendo gente nova, fazendo coisas diferentes na tua rotina. Então repara comigo como aqui a gente não tem uma resposta certa, mas a gente tem um sinal da tua opinião aparecendo sobre as coisas. E da mesma forma que eu venho te convidando, né, a pensar em qual é o incômodo que vem com essa sensação emocional, aqui a gente pode se fazer a mesma pergunta. Qual é o ponto exatamente que eu não estou curtindo e que se mudasse já melhoraria, né? O que isso tem a ver com o que realmente eu tenho sentido falta ou eu realmente gostaria de fazer? Pode ser que seja algo bem de momento do que tu está vivendo e que para esse momento essa seria a tua vontade, que mais adiante não vai ser e tá tudo bem, né? Então, é muito esse tipo de raciocínio que a gente vai fazer aqui. O segundo tipo de ambiente que num gradiente começa a ter mais responsabilidade sobre o nosso cansaço são ambientes que eles indiretamente nos fazem mal. Ele não fica tão claro, tão evidente exatamente qual é o ponto que acaba sendo nocivo para nós, mas ele já tem características de que não está nos fazendo bem. Aqui o principal sinal que a gente vai começar a reparar é que a gente começa a sentir que a gente começa a precisar se defender. Não se sente mais tão à vontade, a gente se monitora mais. E quando essa defesa aparece, ela normalmente vai ter a função importante de que tu já percebeu que muitas vezes é um ambiente que tu vai compartilhar algo e ninguém presta atenção, ou a pessoa te interrompe, ou tu fala algo, isso é minimizado, isso é feito pouco caso. Às vezes até, né, no trabalho isso é muito comum, mas não só nele, muitas vezes até em outras relações, a competitividade, sabe? Sabe quando tu compartilha algo teu e ao invés de se conectar com isso, a pessoa ela gera uma comparação com ela mesma. Tu sente que é muito mais assim de ela estar comparando a régua do que algo de genuinamente conversar contigo ou se interessar pelo teu assunto. Ambientes onde tu sente que tu não consegue ser sincero, que tu não pode pôr a tua opinião, porque isso gera reações ruins para ti. E aí quando eu falo de defesa aqui, né, gente, acaba sendo sutil. Às vezes tem isso, mesmo num ambiente onde ninguém aumenta o tom de voz, onde ninguém chega a ser agressivo um com o outro. E por precisar se proteger, se defender,
a gente deixa a nossa mente o tempo todo em alerta, a gente se monitora muito mais, a gente não consegue relaxar, descansar, sabe? Nas formas de se defender também, isso vai ser muito pessoal e dentro da característica de cada um. Algumas pessoas, por exemplo, assim, vão se defender se fazendo, fingindo que estão tolerando, deixando assim. Alguém fez uma piada que tu não gostou e aí tu finge que achou engraçado porque tu não quer gerar um constrangimento, de gerar um conflito. Então, tu tá fingindo uma reação que no fundo não é exatamente a reação que tu gostaria de ter. Outras pessoas se fecham, ficam bem reservadas, não compartilham nada, não falam. E também, né, gente, como é que a gente vai falar mais da gente, né, se é esse tipo de reação que o ambiente tem? E outras pessoas, às vezes, compram a briga, vão de igual para igual, assim, então brigam juntos, sabe? E que também, por mais que muitas vezes a gente olha de fora e parece um movimento justo, mas ficar o tempo todo precisando fazer esse movimento de reagir, se defender e rebater também é cansativo. Então repara comigo como aqui o cansaço emocional, ele não vira mais um cansaço de eu não quero estar nesse ambiente ou esse ambiente está me pesando. Mas ele também é um cansaço que representa a energia mental que eu preciso colocar para que eu consiga estar nesse ambiente minimamente sem que ele me faça mal. E talvez tu me pergunte nessa hora assim, tá, Rebeca, mas será que é para tanto mesmo? Eu acho que isso é algo muito mais meu mesmo, eu fico incomodado, né? Não tem muito que eu apontar assim para essas relações ou para esse tipo de ambiente que realmente não esteja me fazendo bem. Eu não acho que é de propósito, por exemplo. E eu concordo contigo e com a tua observação. Muitas vezes, em alguns relacionamentos nossos, as pessoas não têm a mínima noção de que elas estão fazendo isso, mas isso já virou um hábito que não faz bem, que está prejudicando todo mundo, na verdade, mas que ninguém parou para observar exatamente, para olhar isso aqui mais de perto. E sobre essa pergunta, eu penso que pode ter duas explicações diferentes. Essa sensação de, às vezes, eu acho que nem é para tanto assim, né? Às vezes é porque a gente está tão mergulhado nesse ambiente, a gente está tão acostumado que a gente percebe isso como normal. A gente está funcionando há tanto tempo dessa forma sem reparar no impacto que isso tem para nós, que fica difícil até de perceber, sabe? E um outro fator, né, gente, que pode acontecer também, daqui a pouco assim, tu vai olhar para o ambiente e realmente parece que não tem nada que explique tu se sentir dessa forma, mas é assim que tu se sente quando tu tá nesse ambiente. E nesse caso, a gente pode ter aqui, dentro da nossa história, experiências específicas que a gente teve, que a gente se sentiu exatamente dessa forma, e isso foi tão pesado, tão ruim pra gente, que isso gerou uma marca nas nossas emoções. É como se esse fosse um ponto sensível da nossa vida, principalmente em termos de relações, de diferentes tipos de relacionamentos. Então aqui a gente pode ter um ambiente que muitas vezes não tem tantas características aversivas, mas que como a gente tem uma marca nessa área, a gente se defende muito mais rápido e numa intensidade maior. Uma coisa que eu gosto de dizer, né, gente, a nossa mente ela é tudo menos boba. Então, assim, quando algo machuca a gente, foi pesado de diferentes formas na nossa história, a nossa mente ela guarda essa informação. Muitas vezes nem é tanto sobre o que aconteceu, mas o como a gente se sentiu. E como uma forma de se proteger disso, ela gera muitas defesas para que ninguém nunca mais acesse essa área da nossa vida, sabe? Mais ou menos esse raciocínio que a nossa mente faz. E por fim, o terceiro tipo de ambiente, que é muito responsável pelo nosso cansaço emocional. A gente vai ter um ambiente que tem muita briga, muita discussão, ofensa, às vezes agressividade e podendo ir até para um ponto de violência. E isso é muito sério e importante de a gente reconhecer. Ficar em ambientes assim, muitas vezes nem é a gente o alvo, mas em ambientes onde as pessoas são muito assim com as outras, a nossa mente entende de todas as formas de que esse ambiente não é seguro, e não só não é seguro, mas ele nos faz mal, ele pode nos prejudicar. Então, ambientes onde tem o risco de a gente ser maltratado, de ser desrespeitado, ofendido. Tu vê que realmente a gente foi vindo de um ambiente que é mais neutro para um ambiente que tem pontos específicos mais sutis e indiretos. E aqui é um ponto que é muito escancarado.
O cansaço emocional, o cansaço mental, a tristeza, o desânimo e às vezes até a depressão é um pedido de socorro da nossa mente e que nos faz pensar no nível de gravidade que é o ambiente ao nosso redor. Então a gente entrou aqui em um modo sobrevivência e eu faço muita questão, né, gente, de dar nome para isso, de a gente reconhecer, porque é algo que é muito comum para muitas pessoas quando a mente começa a adoecer ou quando elas começam a se sentir mais desanimadas, mais cansadas, elas tendem a colocar uma culpa muito grande em si, a estranhar, vem aquele pensamento julgador, sabe, que a gente vem conversando, tipo assim, nossa, por que isso, do nada, mas por que que eu tô assim, eu não tenho motivo, tem tanta gente pior, mas eu tenho tantas coisas que eu posso agradecer, enfim, um monte de frases de julgamento sobre o que a gente está sentindo, quando na verdade esse sentir aqui desconfortável, ele é um sinal de saúde, ele é um sinal importante e proporcional às coisas que a gente vem vivendo. Faz sentido para vocês? Eu queria muito saber de vocês, se vocês concordam, se vocês têm dúvidas também sobre esses assuntos. Se a gente for pensar aqui no nosso tema principal, né, ambientes que nos geram cansaço emocional. Tem alguns tipos de ambientes que tu já reparou que geram esse efeito para ti, né? Tu identifica isso no ambiente 1, 2 ou 3, tu acha que faz sentido com essa divisão que a gente fez aqui ou não? Eu realmente fico muito na torcida por ti, espero que esse vídeo tenha feito sentido e dado nome a muitos incômodos que a gente tem e que às vezes não são nossos, são mais do que tem ao nosso redor do que algo pessoal. Espero que faça sentido por aí e a gente continua no próximo vídeo.